A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil, de toda a terra. Mais uma vez quem vos cumprimenta sou eu, Pastor Eduardo Santos. Vou divulgar mais uma visão que Deus me deu. Essa visão, por sua vez, na época da minha juventude, quando aceitei a Jesus, aliás, a segundo arrebatamento que eu tive ao inferno. Olha, irmãos, um belo dia. Aliás, antes de eu começar, tire aí as crianças de próximo ao seu computador, seu smartphone, porque é coisa para adulto essa aí, viu? Cuidado, vamos tirar as criancinhas daí, manda aí lá pra sala, sei lá para onde, porque não quero criança ouvindo essa não. Vamos lá. Quando Deus me arrebatou ao inferno pela segunda vez, eu vi uma mulher, essa por sua vez bem trajada, cabelo comprido. Ela não tinha tinta no cabelo, não tinha tinta nas unhas, a saia abaixo do joelho e a sua blusa ia até o punho. Então ela estava na doutrina e eu falei, ali é uma crente? O que uma crente faz aqui no inferno? E eu fiquei observando. Ela pegava com um carrinho e uma pá, um grande entulho. E quando ia se acabando, aquele entulho se multiplicava. Ela carregava longe com o carrinho e voltava. Nunca acabava o serviço daquela mulher no inferno. Mas de repente ela ficou assustada, com o rosto, um semblante assustado. E olhava para um lado para o outro com grande medo. E eu falei, ela está assustada. Fiquei pensando. Apareceu um relógio e marcou uma hora X lá no inferno que eu não entendo. Que hora era aquela? Milhares e milhares de demônios apareceu para torturar aquela mulher. E de repente, meus queridos irmãos ouvintes, no meio daquela legião havia um demônio com calça preta, sapato preto, camisa branca e gravata preta. Semelhante aos pastores ali daquela seita do diabo lá. Mas, e ela era torturada, com torturas horríveis. E eu me fiquei perguntando ao Senhor, o que essa mulher faz aí sofrendo, meu Deus. O Senhor me respondeu, olha, essa mulher era minha missionária, possui os 9 dons, eu usava ela tremendamente, curei muitas pessoas por intermédio dela, e por intermédio dela, muitas pessoas me aceitaram, mas ela pecou contra mim, um pecado de sexo ilícito, praticava sexo oral. Ela praticou, meu servo, e confessou, tornou a praticar e confessou, tornou a fazer e não mais falou nada, e achava aquilo comum, e ficou presa ao pecado de sexo ilícito, de sexo oral. Mas o tempo foi passando e ela foi fazer a minha obra. Quando ela morreu, ela recebeu a recompensa de todos que vão receber, que transgride o meu evangelho. E ela está aí no inferno sofrendo a agonia que você está vendo. E eu fiquei olhando, até que aquele demônio com uma roupa de ser humano me olhou e disse, o seu lugar não é aqui, tu serve o Deus Altíssimo, sei quem é você. E deu ordem para aqueles demônios me torturarem também. Mas eles não me tocavam, eles tinham medo. Então aquele demônio que era o chefe daquela legião, muito furioso, pegou no meu ombro e apertou. Senti uma grande dor no meu ombro. E eu disse para aquele demônio, quem és tu para tocar no servo de Deus Altíssimo que sou? Servo de Cristo eu sou, que a tua mão queime agora. E a mão daquele demônio começou a queimar.
E ele gritou com grande agonia, e o anjo apareceu e devolveu o meu espírito ao meu corpo. Bom, há um ano atrás, tenho também uma visão que vai unir com essa outra visão que eu tive. Há um ano atrás, eu estava aguardando para orar à meia-noite, porque sempre orei à meia-noite, mesmo antes da rádio, do YouTube, eu sempre estava orando. Minha esposa adormeceu e eu fiquei acordado esperando dar o horário da oração costumeira da meia-noite. E eu senti um barulho e algo se aproximava da minha cabeça e começou a vir cena de sexo ilícito, cena de sexo de, vamos dizer assim, sodomismo na minha mente, cenas horríveis na minha cabeça de pecar contra Deus. Eu me assustei, eu não sou de pensar essas coisas. Quando eu olhei para o lado, eu vi um demônio. A sua pele era como se fosse uma pele de uma lesma africana. Sabe aquelas lesmas grandes? Não tinha boca, só tinha olhos. Suas mãos tinham 3 dedos. E um desses 3 dedos ele esticava em direção à minha cabeça. Assim que ele se aproximava na minha cabeça, vinha pensamentos impuros para pecar contra Deus. Ele queria entrar dentro do meu cérebro. Quando eu vi aquilo, eu clamei que o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Ele correu. E eu, Senhor, que demônio é esse? E o Senhor me disse, esse demônio é responsável que o meu povo que é casado, pratique pecado sexual. E os jovens pratiquem aí também sexo antes do casamento. Esse demônio trabalha nessa área e ele tem sido muito bem sucedido. E eu fiquei olhando, me lembrei dessa primeira visão que eu contei para os irmãos, como o diabo é astuto. Então vai aí um alerta para todos os crentes, todos os crentes jovens que fica aí praticando sexo aí com a sua própria mão, vamos dizer assim. Você está entendendo, né, seu rebelde? Conserta a tua vida, conserta aí, você casal, conserta a tua vida, porque até nisso os crentes têm que ser santos. Fiquem todos na paz, muito obrigado. Desculpe pelas palavras fortes, por isso pedi que as crianças não ficassem. Mas eu tenho que divulgar conforme o Espírito Santo me ordena. Fique na paz e até mais em nome de Jesus. Atenção, você aí, ouvinte, vem estar junto conosco na Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Estamos online todo domingo. Acesse o nosso site www.radiofilhodedeus.com.br. Você pode estar junto conosco também na Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Endereço: Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 03, Pontal Sul 2, Aparecida de Goiânia, Goiás. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, com o pastor Eduardo Santos.